Nessa unidade, nós vamos estudar as permutações com ponto fixo. Então, o que é o ponto fixo de uma permutação? Suponha que f é uma permutação sobre um conjunto Azão. Nós dizemos que Azinho é um ponto fixo de f se a permutação f não troca Azinho de lugar. Ou seja, se a imagem de A, Azinho, por f é o próprio Azinho. A pergunta que nós estamos interessados em responder nessa unidade é: quantas permutações sobre o conjunto finito A tem ponto fixo? Para começar a responder essa pergunta, vamos definir o seguinte. Dados um inteiro n e um subconjunto dos números de 1 até n, que nós vamos chamar de izão, vamos definir fzão de n e izão como sendo o conjunto das permutações sobre n, nas quais todo elemento do conjunto izão é um ponto fixo. Então, de novo, fzão de n izão é o conjunto de todas as permutações dos números de 1 até n, nas quais cada elemento de n é um ponto, cada elemento de izão é um ponto fixo. E vamos provar agora o teorema 81, que nos diz qual que é o tamanho de f de n izão. O teorema 81 diz que o tamanho de f de nzinho izão é nzinho menos tamanho de izão fatorial. Por quê? Nós começamos com essa função gzão aí, que pega uma permutação de f de n izão e transforma numa permutação de n menos izão. O que faz a função g de f? Bom, a função g de f é uma permutação e, calculada em A, ela dá o próprio valor de f de Azinho. Isso para todo Azinho em n menos izão. Isso pode parecer mais complicado do que realmente é, e talvez um exemplo aqui esclarece o sentido da função gzão. Então vamos tomar o exemplo em que n é igual a 10 e o conjunto izão é o conjunto dos números 2, 5 e 7. Nesse caso, f de n izão são todas as permutações dos números de 1 a 10, onde 2, 5 e 7 são pontos fixos. Por exemplo, fzinho poderia ser essa permutação 3, 2, 4, 10, 5, 6, 7, 9, 8, 1, onde 2, 5 e 7 são pontos fixos. Quem será então a permutação g de f? Bom, g de f é a permutação sobre o conjunto dos números de 1 a 10 menos 2, 5 e 7, que faz exatamente a mesma transformação que f nos demais números. Então, g de f é a permutação 3, 4, 10, 6, 9, 8, 5, 8, 1, que é uma permutação de 10 menos 2, 5, 7, que é exatamente uma permutação sobre o conjunto 1, 3, 4, 6, 8, 9 e 10. Com isso, deve ter ficado claro que G é uma bijeção. A gente pode corresponder as permutações de f de n izão com as permutações de n menos izão. E, consequentemente, o tamanho de f de n izão é o tamanho de n menos izão, das permutações de n menos izão, que, por sua vez, é o tamanho de n menos o tamanho de i fatorial. E, portanto, é n menos o tamanho de i fatorial. Uma consequência é o corolário 82, que vai dizer para a gente o número de permutações em que todo elemento de izão é ponto fixo é azão menos izão fatorial. Ou melhor, tamanho de azão menos tamanho de izão fatorial. E, finalmente, temos o teorema 83, que é a resposta da pergunta na qual nós estamos interessados. Qual que é o número de permutações sobre n com algum ponto fixo? A expressão é essa daqui, 1 menos esse somatório, menos 1 elevado a k sobre k fatorial para k de 0 a n, vezes n fatorial. O teorema 83 diz ainda mais, diz que esse número converge para 1 menos 1 sobre e vezes n fatorial. Vamos ver a prova. Para começar, vamos definir como f de nzinho o conjunto das permutações sobre n
com algum ponto fixo. É imediato que f de n é simplesmente a união dos f de nk, né? Ou seja, a união dos conjuntos de permutações sobre n, onde k é ponto fixo, para k variando de 1 até n. Se você fizer a união de todos esses, você vai ter todas as permutações que têm algum ponto fixo. Interrompa o vídeo um minutinho, se isso não está claro, ou volte um pouquinho para a definição de f de n vírgula isão, para se convencer dessa identidade. Consequentemente, o tamanho de f de n vai ser o tamanho dessa união, que pelo princípio da inclusão e exclusão tem essa expressão aqui. Observe que o ponto-chave aqui da contagem é o tamanho dessas interseções aqui, né? Dado um conjunto isão de índices, a interseção dos f de n izinho para izinho pertencente a isão. Vamos então contar o tamanho dessas interseções. Ou melhor ainda, vamos caracterizar essas interseções. Quem que é, né, dado um conjunto isão de inteiros, quem que é a interseção de fzão de n izinho? Bom, por definição, isso é a interseção das permutações que tem izinho como ponto fixo, né? Ou dito de outra maneira, são as permutações sobre n, onde cada elemento de isão é um ponto fixo. Ou dito de outra maneira, são as permutações sobre n, nas quais todo elemento de isão é ponto fixo. Bom, mas isso é exatamente a definição de f de nzinho isão, conforme nós vimos alguns slides atrás. Interrompa o vídeo e volte aos slides ou às notas de aula para conferir as definições. Consequentemente, o tamanho dessa interseção será o tamanho de f de n isão, e isso nós acabamos de provar que vale n menos tamanho de isão fatorial. Voltando então à expressão, né, do tamanho de f de n, nós temos essa soma, que acabamos de ver, resulta nesta soma. Né? Observe agora o que acontece, né? O que acontece com esta soma daqui. Né? Veja que nós estamos fazendo a conta n menos tamanho de isão, fatorial, né? E quem é isão? Isão é um conjunto de n escolhe k, ou seja, um subconjunto de n com k elementos. Então, quanto vale o tamanho de isão aqui? Ora, vale exatamente k. Portanto, essa soma é a soma é igual a esta outra soma aqui. Não é? Nós temos aqui, vamos destacar, né? Cada um dos isão que aparece nesse somatório tem tamanho exatamente k. Então, o tamanho de isão é k. E, portanto, essa soma é a soma dos n menos k fatorial para isão, percorrendo aqui o subconjunto de tamanho k dos números de 1 a n. Observe agora que isão não é mais, não aparece mais explicitamente aqui nessa soma. E, portanto, nós estamos somando o mesmo termo um tanto de vezes. Qual o tanto de vezes que nós estamos somando? Bom, o número de diferentes isão que aparecem aqui nesse conjunto. E, portanto, estamos somando o tamanho do conjunto de índices vezes n menos k. Então, de novo, nós estamos afirmando que esta soma é igual a este produto, porque cada termo desta soma é igual a n menos k fatorial, e eu estou somando este número de vezes. Ora, o tamanho de n escolhe k é n escolhe k. E aí, com algumas simplificações que você pode acompanhar aí nas notas de aula, já não tem nada mais além de simplificações algébricas, chegamos à expressão final. 1 menos a soma para k de 0 a n de menos 1 elevado a k sobre k fatorial vezes n fatorial. Resta agora
a outra parte, a outra afirmação do Teorema 83, que tem a ver com o valor daquela soma. Para isso, nós começamos aqui com a série de Taylor para e elevado a x, que é essa soma, x elevado a k sobre k fatorial, para todo k a partir de 0. Em particular, se você substitui x por menos 1, nós temos essa soma, a soma dos menos 1 elevado a k sobre k fatorial para todo k maior ou igual a 0. Bom, se esta soma infinita é exatamente igual a e a menos 1, então esta soma finita vai se aproximar de e a menos 1, né, à medida que o n cresce. Né? Ou seja, esta soma se aproxima de 1 sobre e. E daí, se o tamanho de f de n, né, que é o conjunto das funções com algum ponto fixo, desculpe, conjunto das permutações sobre n com algum ponto fixo, tinha essa expressão, e esse somatório aqui se aproxima de 1 sobre e, então a expressão final se aproxima, à medida que o n cresce, de 1 menos 1 sobre e. Vale a pena gastar um minutinho para observar quanto vale 1 menos 1 sobre e. Bom, 1 menos 1 sobre e, se você pegar uma calculadora e fizer a conta, é um número entre 63% e 64%. E a soma, né, converge muito rápido aquela soma. Né? Veja que para 5 termos, né, de 0 até 4, para n igual a 4, portanto, essa soma também é um número entre 63% e 64%. Então, não é preciso que o n seja muito grande para que se verifique aquela convergência. Então, como consequência, o mesmo resultado vale para qualquer conjunto finito. Né? O número de permutações sobre um conjunto finito A com algum ponto fixo tem esse valor, né? Que por sua vez converge para 1 menos 1 sobre e vezes A fatorial. Né? Ou seja, alguma coisa entre 63% e 64% de todas as permutações. A gente pode interpretar esse resultado probabilisticamente. Né? Então, a probabilidade de uma permutação sobre um conjunto n de n elementos ter algum ponto fixo é essa expressão, que converge rapidamente, como nós vimos, para 1 menos 1 sobre e, ou seja, um número entre 63% e 64%. E a gente pode também pensar na interpretação, né, das permutações com ponto fixo como maneiras de distribuir n bolas distintas por n urnas distintas. Né? Só que aqui o que acontece é que permutações com ponto fixo significam, primeiro, que cada urna recebe exatamente uma bola e ao menos uma bola cai na sua urna, por assim dizer, na urna que leva o mesmo número que a bola. Né? De quantas maneiras isso pode acontecer? Dessa quantidade de maneiras, que de novo converge para 1 menos 1 sobre e vezes n fatorial.